Sexta-feira, 12h30. Você sai da escola, pega o dinheiro que juntou a semana inteira e vai correndo para um lugar que hoje não existe mais. Um lugar com prateleiras de fitas coloridas, um balcãozinho na frente e um cara que sabia exatamente qual jogo você ia levar, às vezes melhor do que você mesmo. Esse lugar era a locadora de videogame e ela moldou uma geração inteira de gamers brasileiros. Então, fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Game Brasil. Hoje a gente vai viajar para um lugar que não existe mais, um lugar onde você chegava, passava o olho nas prateleiras e saía de lá com um joguinho debaixo do braço por um fim de semana inteiro, a locadora de videogame. E eu não tô falando de Blockbuster, Blockbuster era coisa de filme, eu tô falando de locadora de bairro, aquela portinha que tinha 25 fitas de Super Nintendo, 30 de Mega Drive, umas 30 também de Master System, se você desse sorte, uns 5 jogos de Nintendo 64 que ninguém nunca devolvia porque eram bons demais. E se você viveu essa época maravilhosa também, já deixa aquele like bonito porque esse vídeo vai te fazer voltar no tempo. Prontos? Então bora! Vamos começar com uma pergunta simples. Por que o Brasil precisou de locadoras? A resposta também é simples e absurda ao mesmo tempo. Nos anos 80 e começo dos 90, comprar um jogo original no Brasil era impossível para 99% da população. Um cartucho de Super Nintendo custava o equivalente a 200, 300 reais numa época em que o salário mínimo era 70 reais. Um jogo custava 3 salários mínimos, rapaziada. Era pedreira. Enquanto isso, nos Estados Unidos, você entrava numa Blockbuster e alugava jogo por 3 dólares. Só que a Blockbuster nunca chegou forte no Brasil com games. E aí entrou o brasileiro com uma ideia que acabou se espalhando rápido. E se eu comprar uns 20 jogos e alugar por um preço que cabe no bolso da molecada? Foi assim que nasceu a locadora de videogame brasileira. Não era franquia, não era planejamento de negócio com planilha. Era o seu Zé, o seu Carlos, a Dona Maria, que juntaram uma grana, compraram uns cartuchos, muitas vezes naquele bom e velho estilo Jack Sparrow, mas que funcionavam bem, e montaram um negócio na própria garagem ou numa salinha de bairro. E o mais doido é que muitos donos de locadora não entendiam nada de videogame. Eles eram comerciantes, sabiam que o Super Nintendo tinha saída, que o Mega Drive também tinha saída, mas na hora de recomendar jogo, aí era na base da cara de pau, né? Ah, esse aqui é bom, acabou de chegar. E o jogo muitas vezes era uma bosta. Mas a gente ia, alugava, descobria que era horrível e voltava na segunda-feira boladaço por ter gasto dinheiro à toa. Mas fazia parte da diversão. Agora me responde com sinceridade. Você lembra exatamente o que fazia na sexta-feira à tarde nos anos 90? Você provavelmente passava a semana inteira pensando em qual jogo ia alugar na sexta. Na escola um amigo falou de um tal de Chrono Trigger que era o melhor RPG já feito, mas o outro jurou que Donkey Kong Country 2 era mais legal. E você, sei lá, com 10, 15 anos de idade, tinha que tomar uma das decisões mais difíceis da sua vida antes mesmo do almoço. A vida era dura, rapaziada. Chegando na locadora, a primeira coisa que você fazia era olhar se a fita que você queria tava lá. Já vou adiantar que era bem possível que não. A maioria das vezes tinha alguém que chegava antes ou conhecia o dono e pedia para guardar. Mas se você desse sorte, você pegava a fita, olhava a capa pela milésima vez, mesmo já sabendo cada detalhe dela, e levava pro balcão. O dono anotava seu nome numa fichinha de papel, cobrava a grana e você saía de lá com a sensação de ter ganhado na loteria. Mas me diz aí, qual era o jogo impossível de alugar na sua locadora? Cara, não importava a locadora que eu ia, pensem em jogos ruins de alugar, tanto quanto Tartarugas Ninja 2 e Contra do Nintendinho. Quando estavam disponíveis era como ganhar na loteria mesmo. Se o jogo era lançamento, então esquece. Tinha locadora que tinha fila de espera, mas na real isso nunca funcionava. Quem chegava primeiro era o da vez na lista. Quando o dono da locadora sabia que iria ter bastante saída, ele comprava 3, 4 fitas do mesmo jogo. Um bom exemplo era Street Fighter 2 e Mortal Kombat de Super Nintendo, que não eram tão difíceis de alugar por causa disso. Quando o povo cansava desses jogos, o dono da locadora já tinha gerado lucro nos jogos e vendia algumas cópias mais baratas pra gente. E o mais engraçado, tinha jogo que você alugava, zerava no fim de semana e alugava de novo na semana seguinte. Você zerava o mesmo jogo múltiplas vezes e parecia que a experiência era diferente toda vez. Agora o pior era quando você ligava o jogo e via o save de uma outra pessoa. Duvido que quem tem mais de 30 nunca tenha passado por isso.
Você colocava o cartucho, via que tinha save e batia aquela curiosidade de saber como eram as fases mais avançadas antes de você destruir aquele save começando um novo jogo. E quando a fita não funcionava? Você chegava em casa todo feliz, colocava a fita no console e a tela ficava preta. Ou pior, o jogo ligava, mas travava na segunda fase. Tinha casos em que a soprada na fita resolvia, mas tinha casos que a fita estava ferrada mesmo. Aí você ia falar pro dono da locadora que a fita não estava funcionando e ele já olhava pra tua cara praticamente te acusando de ter quebrado a fita só no olhar. Mas por que as locadoras morreram de verdade? Para mim, o culpado tem nome e sobrenome: PlayStation. Quando o PS1 chegou no Brasil, os jogos eram em CD, e CD era infinitamente mais barato de produzir do que cartucho. Um cartucho de Super Nintendo custava caro para fabricar. Um CD pirata de PlayStation, centavos. Aí a galera começou a partir pro camelô e comprar em vez de alugar. O camelô vendia 3 jogos por R$10. Pra que alugar se você podia ter o jogo só pra você? Mas a martelada final veio com a internet. Quando o YouTube chegou, você não precisava mais alugar para saber se o jogo era bom. Assistia 10 minutos de gameplay e decidia. A locadora foi perdendo sentido. Uma por uma elas fecharam. Algumas viraram lan house, outras alugaram o espaço, mas a maioria simplesmente sumiu. No começo dos anos 2000, a locadora de videogame já era memória. E hoje, em 2026, é um pedaço da nossa história que só existe na cabeça de quem viveu. O que as locadoras construíram, mesmo sem querer, foi o alicerce da cultura gamer brasileira. Foi ali, naquelas prateleiras empoeiradas, que a gente aprendeu a amar videogame. Foi ali que a gente descobriu o que era um RPG, um jogo de luta, um plataforma. Foi ali que a gente fez amizade, trocou dicas, brigou porque a gente sempre zoava quem perdia. A locadora não era só um negócio, era a nossa internet, antes da internet. Era o nosso lugar de bater papo antes dos chats virtuais. E é por isso que eu fiz esse vídeo, porque a locadora de videogame merece ser lembrada. Não como um negócio que faliu, mas como o lugar onde tudo começou para muito tiozão como eu. Mas agora eu quero saber de você. Qual foi o jogo que você mais alugou na vida? Qual a sua memória mais legal com locadora? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua história. E se esse vídeo te fez viajar no tempo, compartilha com aquele amigo que ia junto na locadora com você. Manda no grupo do WhatsApp, marca ele nos comentários, sei lá. E se você ainda não é inscrito, considere se inscrever porque tem vídeo novo toda semana. Então, muito obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!